Então, boa tarde aos senhores vereadores, às senhoras vereadoras e à população que nos prestigia pelas mídias digitais. Estão havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária, mais uma vez realizada por videoconferência e por votação remota. Eu já, só aceitar aqui o vereador Rony Capistrano. Então, para dar início aqui à sessão, a gente, antes de deliberar a primeira matéria, né, a gente pode ir dando andamento às discussões e deixa para fazer mais perto o registro das presenças. Eu gostaria só de colocar os senhores vereadores aqui com relação à nossa pauta da sessão de hoje. Eu pautei duas emendas que foram apresentadas ao projeto de lei 004/2020, a emenda 02 e a emenda 03. Alguns vereadores me ligaram, outros me mandaram mensagem com relação a algumas dúvidas, e há uma dúvida com relação se as emendas, como são emendas diferentes do que foi debatido e discutido naquela audiência pública já realizada, e com relação também aos mapas. Então, diante da dúvida, eu vou retirar de pauta as duas emendas e vou consultar ao setor legislativo da Casa e ao jurídico, né? A gente também, em primeiro lugar, zelar pela toda a tranquilidade na tramitação da matéria, e não custa a gente tirar essas dúvidas para que a gente não tire o foco de uma discussão do objeto de cada emenda e o foco seja a discussão do trâmite do processo legislativo. Então, com relação a isso, não tem problema nenhum a gente fazer essa consulta. Então, logo tem a resposta, eu trago novamente essas duas emendas à pauta. Então, a emenda 02 e a emenda 03 ao projeto de lei 004/2020, ambas estão retiradas de pauta por decisão da presidência. O próximo item da pauta é a moção 017, de autoria do vereador Carlos Eduardo Souza Martins, do vereador André Gesser, do vereador Antônio Lemos, vereador Reinoldo e demais vereadores. Moção de apelo à bancada catarinense ao Congresso Nacional que intervenham junto ao Ministério da Educação e ao Presidente da República com o objetivo de que sejam adotadas as providências necessárias para a realização do ato de posse do reitor eleito do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFSC. Então, eu coloco em discussão a presente moção e, pela ordem, primeiro o vereador discutir, o vereador Caio Martins. Com a palavra, o vereador Caio Martins. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadoras, vereadores. Iniciamos mais uma semana. Boa tarde a todos que nos acompanham a essa sessão da Câmara de Vereadores, que acontece então, de forma remota. Senhores e senhoras, a presente moção que nós apresentamos e pedimos o apoio das senhoras e dos senhores, que é uma moção de apelo aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, para que procedam um diálogo junto ao Ministério da Educação, para que se dê a posse ao reitor eleito do Instituto Federal de Santa Catarina, o professor Gariba. Os senhores e as senhoras devem estar acompanhando esse debate que está acontecendo, apesar de ter pouca repercussão na imprensa de Santa Catarina. O processo de eleição do IFSC, que foi homologado em dezembro, muito antes da edição de uma medida provisória que quer alterar o processo de eleição e de escolha dos reitores dos institutos federais de Santa Catarina. Tanto que os diretores eleitos nesse processo, dos referidos campos do IFSC por todo o estado, já tomaram posse, como o professor Tiago, aqui no nosso campus do IFSC São José. Porém, não foi procedida a posse do reitor eleito, o professor Gariba, para o Instituto Federal de Santa Catarina, e o Ministério da Educação, após um vácuo de período em que não tínhamos reitor, nomeia agora um interventor no Instituto Federal de Santa Catarina. O convite que foi feito anteriormente a um outro professor que não havia participado do processo eleitoral, foi convidado pelo ministro da Educação, senhores e senhoras, disse que não assumiria porque respeitava o processo de escolha da comunidade acadêmica do Instituto Federal de Santa Catarina. Vejam, senhores e senhoras, um processo que tem se tornado rotina pelo país afora. Nós, na Secretaria Municipal de Educação, fizemos a eleição dos nossos diretores como uma forma de fortalecer as comunidades educativas e também
um processo de educação democrática das nossas unidades. O processo de eleição do IFSC de Santa Catarina contou com uma ampla participação da sua comunidade acadêmica, os alunos, administrativo, professores, enfim, todo o corpo que compõe o Instituto Federal. Tiveram 4 candidatos, sendo o professor Gariba eleito em segundo turno. É tão importante o processo da posse do reitor eleito que ampla maioria da comunidade apoia esse processo, mesmo não tendo votado ou apoiado o professor Gariba, mas reconhece e faz jus ao processo da eleição, o processo democrático. Por isso, nós apresentamos a referida moção, pedindo o apoio da nossa bancada no Congresso Catarinense. Vários deles têm um bom trânsito, um bom diálogo com o governo federal, para que eles sejam porta-vozes de Santa Catarina no resguardo a uma instituição tão importante para nós, que é o Instituto Federal de Santa Catarina, com um amplo processo de formação de tantas mulheres e homens, processo de pesquisa, cursos de extensão, toda a dinâmica da vida do IFSC precisa ser resguardada. E vejam bem, se nós lutarmos pela democracia do IFSC, nós estamos aprimorando e zelando pelas nossas instituições, das nossas instituições. Por isso que, junto com os colegas que subscreveram essa moção de apelo aos nossos senadores e deputados, eu peço o voto favorável dos senhores e senhoras para que a voz da Câmara de São José esteja unida às vozes do Instituto Federal de Santa Catarina, principalmente... Vereador Caê, para concluir, vereador. Do IFSC de São José. Conto com o apoio dos senhores e senhoras. Obrigado, presidente. Obrigado, Lucaê. Continua em discussão a presente moção. Pela ordem, o vereador Coni Capistrano. Senhor presidente, ouvi atentamente ali o vereador Caê. Trata-se de uma moção que é um encaminhamento a nível federal, portanto, foge à nossa competência, que legislar a nível municipal. Além do mais, me preocupa um pouco que a gente não sabe como se deu a questão desse processo eleitoral. Então, me preocupa a gente fazer um pedido em defesa de A, ou de B, ou de C, se a gente não tem conhecimento específico o que aconteceu para que não ocorreu essa nomeação. Qual foi o problema específico nessa questão da eleição, que não culminou com a nomeação do eleito. Então, eu não tenho conhecimento e também, ali na moção, também não diz ali o que houve especificamente. Então, eu fico preocupado, assim, no seguinte sentido, não que o vereador não tenha tomado todos os cuidados com a sua moção de apelo à bancada, mas eu gostaria de ter melhor conhecimento do que aconteceu no decorrer desse processo eleitoral. Qual foi o impedimento, por que o primeiro lugar não assumiu, se existiu alguma coisa jurídica, algum motivo jurídico, ou algum impedimento administrativo, quais foram os motivos, que aqui não está dizendo quais motivos que não ensejaram a nomeação, vereador Caê, até para que a gente possa votar com tranquilidade a moção de apelo. É nesse sentido a minha preocupação do conhecimento real do motivo que não houve essa nomeação depois da eleição concluída, né? E hoje, inclusive, foi divulgado que o segundo colocado tomou posse nessa questão. Então, eu fico preocupado nessa questão ali. Eu queria um pouco mais de conhecimento dos motivos que ensejou toda essa situação. Então, se o vereador Caí depois puder esclarecer, ou algum outro vereador puder esclarecer, eu fico no aguardo, então. Muito obrigado. Continuando a discussão, então, pela ordem, o vereador André Gesser. Boa tarde a todos e a todas, presidente, ao público que nos assiste também nas redes sociais. Vamos votar favorável à moção com absoluta certeza, porque acho que a palavra democracia, dentro de um poder legislativo, ele tem que sempre ganhar muita força, e é apenas isso que a moção proposta pelo vereador Caê quer que seja feito.
o IFES, que a gente sabe a importância que tem o IFES para Santa Catarina, a importância do envolvimento dos professores e dos alunos durante todo o período, né, de aula, e também nessas eleições. Eu estudei na antiga ETFESC, na UNED de São José, e a gente conhece bastante o envolvimento, o compromisso que funcionários, professores e alunos têm quando acontecem essas eleições. E querer democracia é a coisa mais óbvia que a gente tem que lutar para que sempre aconteça. E o vereador Cloni falou da questão que nós somos vereadores de São José, e concordo com ele, mas a moção é uma moção de apelo para que os deputados catarinenses possam receber essa moção e possam, junto ao governo federal, apelar para que o vereador, mas o professor eleito, assuma o cargo. E lembrando também que, recentemente, a gente foi aprovado algumas moções ao governo estadual, que também não é a alçada do Poder Legislativo Municipal, então não vejo problema nenhum nisso. Vamos votar favorável para que a democracia seja sempre o principal caminho, o principal norte, principalmente num Instituto Federal. Obrigado. Senhores vereadores, antes só de continuar a discussão, a nossa resolução que estabelece a sessão remota, a gente que pese que tem procurado ser flexível, ela não estabelece os à parte, porque cada vereador só tem 3 minutos para conversar. Quando um dos senhores está com a fala, eu não consigo ver aqui o painel que passa para cada um dos senhores, mas o painel que passa para mim, que é o painel que o cidadão em casa está acompanhando a sessão, aparece em tela cheia o vereador que está na fala, como o caso agora era o vereador André. Então, quem estava com a fala era o vereador André. Então, acho que muitas vezes o vereador, quando está na fala, não consegue nem acompanhar se um outro vereador está pedindo ou não a parte. Então, nós vamos estabelecer o seguinte: como não está previsto lá, é apenas 3 minutos para cada vereador, cada um vai ter o seu direito de 3 minutos, se assim o desejar, nas discussões, sem o à parte, como estabelecia anteriormente. Porque senão a gente não vai chegar a lugar nenhum, já é pouco tempo, acaba dando esse desencontro, acaba um interrompendo a fala do outro, e aí a gente acaba não conseguindo manter o controle da sessão, tá? Procurei tentar conciliar isso em outras sessões, mas está fugindo, assim, do alcance ali. Então, continuando a discussão da moção, pela ordem, agora a vereadora Cristina de Souza. Só peço que a vereadora desabilite ali o áudio, por favor. Cumprimento o presidente, os vereadores e as vereadoras. Só para título de informação a respeito do reitor, eu estava lendo uma matéria hoje sobre esse assunto que falava assim, conforme o MEC, durante a eleição, o reitor cotado para a vaga passou a ser alvo de um processo administrativo disciplinar e, por isso, até que a situação seja resolvida, eles definiram um reitor temporário. Então, este é o motivo. Mas, segundo Maurício, o processo administrativo é do início de fevereiro de 2020 e posterior ao processo eleitoral. Então, está um impasse por conta desse processo administrativo que o reitor tem. Então, esse é o motivo que ele não foi colocado lá como reitor. Só para esclarecimento. Obrigado, presidente. Sim, porque é isso que eu queria saber. Vereador Cloni, só um minuto, vereador Cloni. Nós estamos, Vossa Excelência já discutiu, não é um ping-pong. Né? Não, mas eu não discuti, eu estava pelo menos querendo informações, presidente. Não, mas a informação, vereador, a informação é a seguinte: a pauta é publicada regimentalmente com antecedência. Se o senhor tinha dúvida. Aqui, eu tenho a pauta, não, tá aqui, Vossa, li, mas tudo não bem. Vossa Excelência não. Vereador Cloni, Vossa Excelência não tem a fala. Vossa Excelência não pode, por iniciativa própria, tomar a fala para si sem autorização da presidência. Eu peço o seguinte: a pauta foi publicada com antecedência. Essa antecedência anterior à realização da sessão, o senhor poderia ter tirado as suas dúvidas. Então, nem o senhor, nenhum dos vereadores pode tomar a palavra sem a anuência da presidência. Se nós não respeitar a ordem dos trabalhos, aí nós não vamos conseguir concluir nenhuma sessão assim por diante. Então, continua a discussão. Pela ordem do vereador Antônio Lemos. Só peço para o senhor habilite o áudio, vereador. Obrigado, senhor presidente. Em rápidas palavras, assinei a propositura da moção também, em função do debate democrático. Obviamente, a moção não determina, nem tem esse poder, nós vereadores, temos o poder para determinar a posse do reitor. O IFES, que é um aparelho
da educação extremamente importante para Santa Catarina, São José especificamente. Agora, tendo o seu nome sido aprovado para o pleito, para o processo eleitoral, tendo ganho, obviamente, eu como vereador eleito por um processo democrático, eu espero que a democracia seja respeitada. Só para deixar bem claro e óbvio, para quem está ouvindo, para os vereadores isso já é óbvio. A moção não obriga o governo federal, não obriga o ministro e não passa por cima de processo administrativo ou de afastamento por processo administrativo. A moção tem o aspecto e o propósito da defesa da democracia, da escolha realizada. Ponto. Se houver outras questões, outros motivos, a moção não passa por cima de nada disso. Simplesmente favorece, fortalece e pede para que a democracia, para que o voto seja respeitado. Assim como eu tive meu voto respeitado para vereador, todos nós para vereador, ninguém se perguntou ou estávamos aptos para o debate, para o processo eleitoral, fomos eleitos e era isso que é o propósito da moção. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, agora o vereador Moacir da Silva, a discutir a moção. Obrigado, presidente, cumprimentando nossos companheiros e aqueles que nos assistem pelas mídias sociais. É lógico que eu sou a favor dessa moção, inclusive eu havia me disponibilizado a assinar, não sei se deu algum problema. Tem alguns pontos que a gente tem que observar. Existem alguns óbices para candidaturas desses cargos, que são exatamente alguns processos, mas eles têm que ser anterior ao processo eleitoral. Imagine se o questionamento pós-eleição de um ato administrativo, nós abrimos uma brecha perigosa no processo eleitoral, no processo democrático, se isso for um viés para não dar posse a alguém que foi eleito. Ele foi eleito legitimamente e o que deveria ter sido analisado se a candidatura era possível ou não, e ela foi completamente possível. Talvez não se imaginasse que ele pudesse ser o vencedor. Num momento de tanta turbulência nessas discussões, é mais do que emblemático que a Câmara de São José ela se posicione favorável, até porque o processo foi democrático e ele foi escolhido. E a democracia ela é bastante clara, é o voto da maioria que define quem vai ser, e é assim que deve ser nas grandes sociedades. E esse é um dos princípios basilares, pelo menos da minha vida pública e daquilo que eu defendo para a nossa sociedade. Indiscutivelmente, eu sou favorável, se não por todos os motivos já elencados, mas principalmente para reforçar o veio democrático que nós queremos para a nossa nação. Obrigado. Obrigado, vereador Moacir. Pela ordem, o vereador Edilson Vieira. Depois o vereador Ouvindo. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, de vereadores e vereadoras, munícipes que nos prestigiam pelas mídias sociais. Dizer que também sou favorável, o vereador Lemos colocou com muita propriedade, é uma moção de apelo. Essa moção só vai fortalecer o pedido da Câmara de Vereadores de São José, mas não cabe a nós a decisão, e sim um fortalecimento, uma vontade para que seja permanecida num processo onde seja respeitada a posse do reitor. Então, sou favorável e que seja permanecida a nossa democracia. Prevaleça sempre a democracia acima de tudo. Obrigado. Obrigado pela ordem. Agora, o vereador Ouvindo Coelho de Ávila. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, eu quero também parabenizar o vereador Carlos Eduardo pela iniciativa. Na verdade, concordo com o vereador Antônio Lemos, quem foi eleito democraticamente, se existe uma coisa que temos que preservar, é a escolha, através de eleição, a escolha direta. E o que a gente está querendo é pedir que os
senhores deputados, os representantes maiores, gestione junto ao MEC, até para que dê uma explicação plausível, porque não se admite de que se abra um processo administrativo, como disse a vereadora Cristina, em fevereiro, depois de passado por rito, que é um mero processo administrativo, não se chegou à conclusão de nada. Imagina os senhores se isso vira precedente. Ninguém vai assumir mais nada, já vai ser de acordo com quem tiver mais força a mandar ir, né? E uma Câmara como a nossa, ou as câmaras de vereadores que tem que buscar o voto diretamente do eleitor, que é escolhido democraticamente, não pode se omitir e não defender ou até pedir uma explicação por que não pode ser respeitado. Concordo de que o que está se usando é muito pífio, muito pequeno, para querer impedir um cidadão de tomar posse de um cargo que ele trabalhou e conseguiu democraticamente através das representações de professores, de alunos, da comunidade escolar que compõem essa entidade. E nós, como temos uma entidade dessas no município de São José, sabemos o valor que ela tem, temos que nos posicionar assim. Às vezes eu não sei porque que também não apareceu a minha assinatura, mas sou favorável à moção do senhor presidente. Muito obrigado, vereador Orvino. Continua em discussão a moção. Então, não havendo mais quem queira discutir a moção, declaro encerrada a discussão. Antes de fazer a votação, iremos realizar, então, a confirmação da presença dos senhores vereadores, conforme estabelece nossa resolução. Como de praxe, o vereador diz o seu nome completo e a sigla partidária ao qual pertence. Vereador Abel Veiga. Abel Veiga, PSL, presente. Vereador Alexandre Rosa. Alexandre Rosa, PSD, presente. Solicitar ao vereador Alexandre que posicione a sua câmera para que também quem está em casa possa acompanhá-lo na sessão e nós também, os vereadores, porque não está aparecendo Vossa Excelência. Não está aparecendo? Não, está aparecendo. Dá uma olhadinha aí que está apontado para o chão, parece. Vereadora Aline. Vereadora Aline não está presente ainda. Vereador André. André Guessa, PDT, presente. Vereador Antônio Lemos. Antônio Lemos, Republicanos, presente. Vereador Caê Martins. Vereador Caê Martins, PDT, presente. Vereador Cloni Capistrano. Cloni Capistrano, PL, presente. Vereadora Cristina. Vereadora Cristina de Souza, Republicanos, presente. Vereador Edilson Vieira. Edilson Alzimiro Vieira, MDB, presente. Vereador Jair. Jair Costa, PSD, presente. Vereadora Mary. Mary Hang, PSD, presente. Vereador Nardi. Vereador Moacir. Moacir da Silva, PDT, presente. Vereador Nardi. Nardi Francisco de Souza Arruda, PSD, presente. Vereador Orvino. Orvino Coelho de Ávila, PSD, presente. Vereador Reinoldo. Reinoldo de Assis Neck, Democratas, presente. Vereador Sanderson. Sanderson de Jesus, MDB, presente. Vereadora Sandra. Vereadora Sandra Martins, PSDB, presente. Vereador Túlio. Vereador Túlio Maciel, Democratas, presente. Então, só a vereadora Aline que ainda não se conectou. Pergunto como vota, então, o vereador Abel Veiga. Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa. Favorável. Como vota o vereador André Gesser. Sim, presidente. Como vota o vereador Antônio Lemos. Sim, presidente. Como vota o vereador Caê Martins. Eu voto sim, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano. Favorável, presidente. Depois eu gostaria de justificar o voto. Como vota a vereadora Cristina de Souza. Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira. Sim, presidente. Como vota o vereador Jair Costa. Voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang. Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva. Voto sim. Como vota o vereador Nardi Arruda. Voto sim.
Como vota o vereador Orvino Ávila? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo de Assis Neto? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel? Eu voto sim. Para encerrada a presente votação, está aprovada a moção por 17 votos favoráveis, unanimidade dos senhores vereadores presentes até o momento na sessão. Então, para a justificativa de voto, o vereador Cloni. Senhor presidente, eu fiz questionamento no início e votei favorável, porque houve ali depois, nas falas, as argumentações da vereadora Cristina e do vereador Orvino, que trouxe novas informações que não constavam aqui dos esclarecimentos da moção. Então era isso que eu gostaria de entender, como é que um reitor eleito não assume... Vereador Cloni, Vossa Excelência apenas vai justificar o seu voto, não estamos retomando a discussão, vereador. Sim, é por isso, vereador. Então, de acordo com os novos elementos... Não, justificar o senhor na condição... Não, o senhor... Não. E do vereador Orvino. Não, o senhor quer novamente retomar os argumentos da discussão daquela hora que o senhor não teve a fala, vereador. Por que eu votei sim e por que eu votei não? Isso é justificativa de voto, vereador. Não é uma nova discussão. Eu votei sim por causa dos argumentos da vereadora Cristina e do vereador Orvino, que não constam da moção. Exato. Muito obrigado, então. Peço que registre em ata a justificativa de voto do vereador Cloni Capistrano. Em segunda discussão, parecer da Comissão de Educação e Cultura, Saúde, Assistência Social e Defesa do Consumidor ao projeto de lei ordinário 10/2018, de autoria do vereador Sanderson de Jesus, que obriga as entidades subvencionadas pelo Executivo Municipal a divulgar em seus sites, blogs ou portal de transparência informações relativas às ações que especifica e suas prestações de contas encaminhadas ao Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. Está em segunda discussão o parecer conjunto. Então, como não há vereadores que desejam discutir, passamos então para a votação. Em segunda discussão, pergunto como vota o vereador Abel Veiga. Sim. Como vota o vereador Alexandre Rosa. Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser. Voto sim. Como vota o vereador Antônio Lemos. Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Caê Martins. Voto sim, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano. Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza. Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira. Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa. Voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang. Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva. Voto sim. Como vota o vereador Nardi Arruda. Voto sim. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neck. Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus. Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. Como vota o vereador Túlio Maciel. Meu voto é sim, presidente. Então, declaro encerrada a votação em segunda discussão do parecer conjunto. Está aprovado o parecer em segunda discussão por 17 votos favoráveis. Em segunda discussão, parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação ao projeto de lei ordinária 013/2019, de autoria do vereador Túlio Marcelo Maciel, que veda a nomeação para cargos públicos em comissão de livre nomeação e exoneração a condenados pela Lei 11.340 de 2006. Coloco em segunda discussão o parecer. Não havendo vereadores que queiram discutir, passamos então à votação em segunda discussão. Pergunto como vota o vereador Abel Veiga. Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa. Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser.
Voto sim. Como voto o vereador Antônio Lemos. Sim, senhor presidente. Como voto o vereador Caê Martins. Eu voto sim. Como voto o vereador Cloni Capistrano. Favorável. Como voto a vereadora Cristina de Souza. Favorável. Como voto o vereador Edilson Vieira. Sim, senhor presidente. Como voto o vereador Jair Costa. Voto sim. Como voto a vereadora Mary Hang. Sim, presidente. Como voto o vereador Moacir da Silva. Voto sim. Como voto o vereador Nardi Arruda. Voto sim. Como voto o vereador Orvino Coelho de Ávila. Voto sim, senhor presidente. Como voto o vereador Reinaldo Neckel. Favorável, presidente. Como voto o vereador Sanderson de Jesus. Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. E como voto o vereador Túlio Maciel. Eu voto sim. Para encerrada a votação em segunda discussão, está aprovado em segunda discussão o parecer por 17 votos favoráveis. Segunda discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 111/2019, de autoria deste vereador, que dispõe sobre a isenção no pagamento de taxas de inscrição em processos seletivos de contratação e concursos públicos no âmbito do município de São José, para cidadãos que prestem serviços à Justiça Eleitoral no período da eleição e da outras providências. Coloco em segunda discussão o parecer conjunto. Não havendo vereadores que queiram discutir, está em segunda votação, então, o parecer conjunto. Eu pergunto em segunda discussão como vota o vereador Abel Veiga. Favorável. Como vota o vereador Alexandre Rosa. Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser. Voto favorável. Como vota o vereador Antônio Lemos. Favorável, presidente. Como vota o vereador Caê Martins. Favorável, presidente. Como vota o vereador Cloni Capistrano. Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza. Favorável. Como vota o vereador Edilson Vieira. Sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa. Eu voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang. Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva. Sim, presidente. Como vota o vereador Nardi Arruda. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel. Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus. Favorável. Como vota a vereadora Sandra Martins. Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel. Eu voto sim. Declaro encerrada, então, a votação em segunda discussão. Está aprovado o parecer conjunto em segunda discussão por 17 votos favoráveis. Em primeira discussão, parecer conjunto da Comissão de Constituição, Justiça e Redação e da Comissão de Obras e Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente e da Comissão de Finanças e Orçamento ao projeto de lei 122/2019, de autoria do vereador Michel Schlemper, que determina constar em editais de licitação para aquisição ou locação de novas viaturas para uso da Guarda Municipal a especificação de para-brisas blindados, na forma que menciona. Coloco em primeira discussão o parecer conjunto. Não havendo quem queira discutir, está em primeira votação o parecer. Pergunto como vota o vereador Abel Veiga. Sim. Como vota o vereador Alexandre Rosa. Favorável, senhor presidente. Como vota o vereador André Gesser. Voto sim. Como vota o vereador Antônio Lemos. Sim, presidente. Como vota o vereador Caê Martins. Voto sim. Como vota o vereador Cloni Capistrano. Favorável. Como vota a vereadora Cristina de Souza. Voto sim. Como vota o vereador Edilson Vieira. Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Jair Costa. Eu voto sim. Como vota a vereadora Mary Hang. Sim, presidente. Como vota o vereador Moacir da Silva. Voto sim. Como vota o vereador
Nardi Arruda. Voto sim. Como vota o vereador Orvino Coelho de Ávila? Voto sim, senhor presidente. Como vota o vereador Reinaldo Neckel? Favorável, presidente. Como vota o vereador Sanderson de Jesus? Favorável, presidente. Como vota a vereadora Sandra Martins? Favorável, presidente. E como vota o vereador Túlio Maciel? Eu voto sim. Declaro encerrada a votação. Está aprovado em primeira discussão o parecer por 17 votos favoráveis. Antes de encerrar a sessão, tendo em vista que encerraram as matérias da pauta da sessão de hoje, só gostaria de reforçar o convite, então, para amanhã, a reunião conjunta das comissões, às 15 horas, né? Será coordenada pelo vereador Moacir, presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e será transmitida nos mesmos moldes que são transmitidas nossas sessões. Com relação às nossas sessões, nós também vimos a matéria, a notícia que a Assembleia está retomando a sessão presencial, resguardando os deputados que se encontram no grupo de risco. Nós já estamos em contato com a Assembleia Legislativa e já estamos também nos adequando para que a gente também possa, dentro das medidas de segurança e saúde pública, também retomar nossas sessões o mais breve possível. Mas essa semana ainda, na sessão de hoje e na sessão de quarta, ainda faremos por videoconferência e vamos nos adequar então para que, se não houver nenhuma novidade, nenhum fato novo, nenhuma nova determinação do governo do Estado, para a semana que vem nós retomemos então a nossa sessão no modo presencial, resguardando os vereadores que fazem parte do grupo de risco, onde esses participarão da maneira por videoconferência como é hoje. Mas durante a semana eu faço esse comunicado aos senhores apenas para a gente se organizar, e muitos também já perguntaram isso no nosso grupo dos vereadores, assim eu respondo aos senhores e também a toda a sociedade que nos acompanha pelas mídias digitais. Então, como não há mais matéria de tratar na presente sessão de hoje, em nome de Deus declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 6 de maio, em horário regimental. Muito obrigado, minha boa tarde aos senhores vereadores, vereadoras e aos munícipes que nos acompanharam pelas mídias digitais. Eu peço, então, licença aos senhores para que eu possa encerrar aqui a nossa transmissão de vídeo.